tá mais difícil de aplicar? De vez em quando eu tô trazendo, tipo, vou no carro ali, vou fazendo aquele, tipo, aquele que é a... Trabalhando meio tom acima, meio tom acima, um tom abaixo. É que ele faz... né? Aí eu tô tentando ouvir música e tentando, como o senhor falou, decifrar. Vamos gravar isso? Okay. Em específico, só as apogiaturas, essas que eu passei, tá? Tá gravando. Tá gravando. Então chega aqui pra você poder, traz a câmera aqui, pra você poder entender. Pra pegar o teclado? Isso. Tá. Até pra pegar o teclado, mas pra treinar mesmo na hora do canto, tá? Então dentro do tom de Si maior que eu vou usar, eu tenho tom Si maior, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4 dentro da escala de Si maior, né? 1, 2, 3, 4 da escala de Si maior, ou seja, Dó, Si, Dó sustenido, Ré sustenido ou Mi bemol, né? E Mi. Certo. Tá bom. Então a gente vai trabalhar a apogiatura dentro de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau de qualquer tom. Eu tô no tom de Si porque é a região tessitura, né, vocal, onde fica sem forçar nada. Certo. Tá? E a gente tem opções também de até a oitava de Si sem forçar a tessitura vocal, sem forçar a voz, né? Certo. Ou seja, a gente consegue trabalhar dentro dessa oitava, tá? Que é de Si a Si. É uma região tranquila para tessitura vocal, por isso eu tô nesse tom. Podia ser em Dó, tá? Certo. Mas eu prefiro o Si, que dá uma opção de grave um pouquinho mais, tá? Então, a gente tem aqui meio tom acima a partir de terça e quarta, tá? Então, eu tô cantando a música lá. Porque ele vive. 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 Aí, sempre eu vou usar ele de forma estacata, lembre? Vive. Agora se eu tenho palavras para terminar, então eu já coloco vive, né? Vive. Minha voz está falhando, tá? Então eu tenho aqui meio tom, né? Porque ele vive, que seria o normal, né? Certo. Então a gente vai colocar o vive, aquele meio tom acima, tá? E a gente vai essa apogiatura a gente trabalha desse mesmo jeito, aqui a partir do terceiro e quarto grau. Então eu tenho aqui então eu tenho tá? Meio tom acima, apogiatura de meio tom acima, apogiatura de um tom abaixo, ou seja, da terça para a segunda. Aí, filha, bom? Então, olha lá. Pra baixo. Meio tom acima. Meio tom acima e um tom abaixo. Um tom abaixo, meio tom acima. Você vê, eu já faço logo em cima porque eu já tenho costume, eu uso bastante, né? Então é isso que eu quero que você treine essas apogiaturas para utilizar, né? Tá. Vamos pegar aqui, né? Eu tenho a apogiatura onde eu vou pegar o terceiro grau como ligado e vou descer segundo e primeiro grau staccato. Tá. Staccato é aquela nota breve, né? Seca, né? Seca. Né? Antes vem um ligado. De forma escalonada, ou seja, como se eu estivesse descendo a escala, né? Tá escalonando, tá? Então eu tenho aqui né? Eu também posso, olha a diferença do ligado estacado para o escalonado. Aí, aqui as velocidades é você quem vai editar. Tá? A intenção sempre é ter bastante velocidade e bastante nitidez com todas essas notas de apogiatura. Tá? Vamos colocar agora meio tom acima, tá? A partir do terceiro grau, meio tom acima, depois eu vou descer escalonada. Certo. Tá?
dar um ligado, tá? Ou posso dar um ligado já antes de subir. Tá? Vamos fazer de novo? Vamos. Ligado, quando eu voltar pro terceiro grau, aliás, subo meio tom, quando eu voltar pro terceiro grau que eu faço ligado, né? Isso. Aí, treinando para ter velocidade, né? Beleza? E também, aí, trabalhar dessas duas maneiras aí, tá? Ou já direto do quarto grau escalonado. Essa descida, né? Tá? A partir do quarto grau você tem que ver se a melodia vai cair na nota do terceiro grau para você fazer ela. Sim. Mas o que é mais comum é você trabalhar terça, quarta, aí a terça, segunda e primeira, aí da forma que quiser, ou escalonada ou com ligado e staccato. Certo. Tá? Dentro disso aqui também, eu posso estar mesclando, colocar aqui o que eu fiz? Meio tom acima, um tom abaixo, voltei e desci escalonado. Certo. Até o primeiro grau. Isso. Né? Isso com velocidade. Né? E todas essas apogiaturas a gente vai escolher com carinho o momento exato de colocar na música, tá? Então vamos pegar aqui uma música aqui. Porque ele vive, né? Ó, porque ele vive. Então vou colocar meio tom acima. Porque ele vive, né? Vamos colocar no último vi. Porque ele vive. Entendeu? Então você escolhe aonde você quer. Certo. Vamos mudar o acento. Onde está o acento? No ele, né? Porque ele. Aí antes de ir pro vive, né? Então vamos mudar. Em vez de fazer o acento maior no vi, vamos fazer no e. Porque entenderam? Porque ele vive. Porque ele vive. Tá? Então mudei o acento pro e, tá? E aí você pode estar usando certo. Se deu aqui, fica aqui. Vamos usar aqui meio tom acima e um tom abaixo. Porque ele vive. Vamos usar no último vi. Porque ele vive. Né? Vamos usar no último vi também, meio tom acima e descer escalonado. Porque ele vive. Legal. Viu? Porque ele vive. Tá? Vamos fazer isso mudando o ligado, tá? Vamos fazer o ligado no primeiro vi. Porque ele vive. No segundo vi. Porque ele vive. Colocando o ligado no segundo momento que voltar para o terceiro grau. Porque ele vive. Né? Ficou o ligado aqui. Tá? Então, essas várias maneiras de poder estar usando, tá? A apogiatura. Olha só que legal. A gente sempre falou, desde a aula passada até aqui, em apogiaturas que somente desce para o grave, né? De forma descendente. Então, a não ser o meio tom acima que a gente colocou, a gente só fala mais é de descer, né? Vive. Né? Só trabalhando sem ir pro quarto grau. Porque ele vive, né? De forma escalonada. Porque ele vive, né? Ou de forma ligada, staccato. Porque ele vive, né?
fica legal? Demais. Porque ele vive. Viu lá? Ou seja, sempre lembrando, né, que o que precede, o que vem depois de um estacato para ficar legal, tá? É lembrar da palavra estacato. Cortar. Seco. Ah, tá. Deixar seco. Vive. Né? Se já usou o estacato, então corta. Não liga depois dos estacatos. Né? Corta. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Você viu lá? Você corta porque você usa o estacato. Como a própria palavra já diz, que estacato nota breve. Então, corta, não mantém ligado, não volta a vibrar nada. Certo. Né? Pode ser que você use um estacato no meio de uma palavra. Como você tem mais sílabas para terminar aquela palavra, aí tudo bem, você vai colocar, né, os vibratos e vai continuar. Mas você não vai continuar nunca um estacato em cima da mesma vogal. Certo. Tá? E que ela se findou, né? Né? Breve. E esses são os detalhes importantes. Agora vamos falar dessas mesmas apogiaturas, mas pensando de forma ascendente, né? Se bem que a gente está parando no terceiro grau, não dá para mim descer lá embaixo para poder vir. Por exemplo, porque ele vive, né? Fica uma coisa muito estranha, né? Poderia ser se fosse um coral, né? Daria até um arranjo, né, na melodia aqui, né? Mas não, tá? Se eu tivesse 3 vozes e fizesse isso, ia ficar muito bonito. Tá? Mas aqui não. Como a música parou aqui no terceiro grau, certo, né? Vamos pensar então num trecho da música quando ela vem pra cá. Tá? Então vamos lá. Porque ele vive, posso crer no A. Ó, então esse A, né? Esse amanhã, né? Então, em vez de eu fazer amanhã, eu posso, né? Sei lá, ir pro terceiro grau. Posso crer no amanhã. Vamos pro quarto? Posso crer no amanhã, porque ele vive. Ó, você vê? Eu só coloquei um detalhezinho depois do que eu fiz a ascensão. Então, já falando em ascensão, e eu tive que depois finalizar essa ascensão com um adorno, alguma outra coisa, então já fica a dica. Nenhum melisma vai ficar legal ascendente, tá? Sem ter nada para ser acrescentado depois dele, né? Posso crer no amanhã, né? Apesar, não fica legal, mas não tão legal. Agora, se usar os estacatos, aí você pode usar ele e não precisar de um adorno de novo. Por exemplo, posso crer no amanhã, né? Aí, ó, porque ele vive. Se eu fizer isso aqui, que é o comum da música, não vai ficar legal. Então, o adorno vai vir logo após isso. Por exemplo, posso crer no amanhã, porque ele vive. Pronto. Ou seja, eu completei a minha ascensão alterando a melodia também para finalizar. Tá? E olha só, ela finalizou ainda de forma descendente. Porque ele vive. Desceu. Desceu, ó. Então, não adianta. Toda melodia vai ficar lindo se você finalizar ela sempre de forma descendente. Mas quando usar melodias de forma ascendente, coloca-se depois nas próximas frases um adorno para finalizar em descendente. Certo. O que seria esse adorno mesmo quando o senhor subir ali? É alterar a melodia. Ah, tá. Esse adorno pode ser alterar a melodia, pode ser colocar um back vocal, né? Uma vogal, uma sílaba, tá? Fazer um melisma, né? Nesse caso, o senhor falou vive. Onde que é o... Isso que alterou. É o quê? Porque, ó, aqui, ó. Posso crer no amanhã. E o que tem que ser feito agora? Porque
ele vive. Ah, o normal. Que é o normal. Aham. Só que esse normal eu não posso, não fica legal. Ah, tá. Então, já que eu coloquei uma ascensão, o que é legal sempre depois? Alterar a melodia. Ah, entendi. E sempre finalizar como? De forma descendente. Ah, entendi. Tá? Por exemplo, ó, aqui eu descendi, tá? Do quinto para o terceiro aqui, mas eu vou até o primeiro. Tá. Por exemplo, posso crer no amanhã, porque ele vive. Ó. Aham. Viu O lá? senhor subiu de forma diferente, mas finalizou descendo. De forma descendente. Sempre Por quê? descende, Por que né? descendente? Porque sempre é melhor. Uhum. Sempre é legal você finalizar frases de forma descendente. Seja meio tom, um tom, seja 2 tons, 3 tons, né? Mas sempre de forma descendente, trazendo as apogiaturas para descendente, né? Certo. E isso, por mais que você enche, eu vou encher, ó, em todas as frases que der aqui eu vou colocar de forma descendente, finalizando as frases, tá? As estrofes. Por mais que eu esteja enchendo, você vai ver que ficou legal. Por exemplo, ó. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Uhum. Porque ele vive, né? Temor não há, ó. Mas eu bem sei, eu sei, olha, que a minha vida, ó, está nas mãos do meu sem Jesus, que vivo está. Né? Ou seja, por mais que eu encha, ainda fica legalzinho, né? Então aí você vai meio que medindo, né? Ó o Lucas aí, Tá tudo bom, esticando viu? ali. Tá grandão, né? Meu Deus, daqui uns dias vai te passar, hein? Já tá quase, já passou a Cris, que não é muito difícil, né? Não, a Cris é fácil. Até eu passei ela. Deixa eu pegar um pouquinho. Tá bom. Legal, isso aí é verdade, né? É sempre sobe de forma diferente e desce no final. Toda finalização de frase fica legal o quê? Finalizar ela de uma apogiatura para descendente. Certo. Sempre apogiatura de forma descendente vai ficar legal suas frases. E outra, não é fácil. Você vê que você precisa acertar as notas, né? Porque ele vive, né? Posso crer no amanhã, ó, porque ele vive, ó, temor não há. Então, acertar essas notas descendentes é difícil, tá? Bom, voltando ao assunto de ascendente, tá? Existe a forma ascendente direta, que é o que nós fizemos aqui, né? Né? Ou só 3 né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Viu lá? Posso crer no amanhã, né? Rapidinho. Amanhã, né? Mas eu posso subir mais notas, né? Tá. O que eu fiz? Subir a escala, 4 notas. Certo. Até onde você quiser. Mas aí já não é mais apogiatura, passando de 4 notas. Aí é o melisma. Tá? Além, você lembra que eu tinha falado, né? A gente tem aqui um tom, semitom. Depois a gente tem um tom. Aliás, semitom. Aí esquece. Aí a gente pula, vai pro 5º grau. Aí eu tenho do 5º grau, 6º, 7º e 8º, vai dar também um tom, semitom. Isso. Tá? Um tom, semitom. E aqui tem um tom também. Então, se eu fosse contar a partir daqui, então seria tom e semitom. Entendi. Não é? Então a gente tira o 4º grau, porque a gente já tá no 4º grau, né? E aí, brother? Bom? Beleza, mano. Beleza. Mas Vini, bem, filho, já hein? Então, como eu já tô aqui, porque eu usei aqui as apogiaturas já nesse 4º grau, eu vou desconsiderar esse aqui, tá? Esse intervalo de 4º e 5º. Certo. Vou pegar já da 5ª a 6ª. Tá bom? Tá aberto aí?
frio, né? Então, Tá ó. muito frio. Eu que aumentei o frio. É warm. Então, o que a gente vai pensar aqui? A gente vai pensar em melodias que acabou aqui em cima, daqui pra lá. Porque ele vive. O que seria legal? Vive. Né? Vive. Até a oitava. Vive. Né? E trabalhar nessa região aqui é super chique, vamos falar assim, tá? Se você sair da melodia, na realidade ela está começando no quinto grau. A melodia dessa música começou no quinto grau. Certo. Ele vive, não foi? 5, 8, 2, 3, 3, não é? Tá bom. Se ela começou no quinto grau, ela já tá nessa região, né? Impressão, não tá. Por quê? Porque olha só para a região que ela foi para a região de terceiro grau, de primeiro grau. Ela iniciou no quinto. Certo. Se eu tiver que fazer um dueto vocal e cantar com você, eu quiser cantar acima, vamos supor que eu tenha capacidade para cantar cerca de aqui 2 tons e meio acima de você, porque geralmente é a mulher que canta. Né? Aí então, o que vai fazer? Eu vou dividir voz cantando aqui no primeiro grau, né, de si. Você vai cantar porque ele, aí a outra vai porque ele, né? A outra vai cantar e vai dar o dueto, ó. Você entendeu? Duetou, né? Aí você fala assim, poxa, mas você falou que começou no quinto grau, mas agora a melodia está, a melodia tônica, a melodia âncora, está trabalhando na região de primeiro grau. Veja bem, se o outro começou no primeiro grau, então ele vai trabalhar em que região? Ele foi lá pro quinto. Eles só trocaram de lugar. Mas não confunda. A melodia dessa música inicia no quinto grau. Certo. Se você não entender isso, você nunca vai conseguir colocar vozes para poder, né? 2 vozes para poder dividir, certo? Se é a primeiro suspiro, primeira nota, primeira sílaba, primeira vogal que der, primeira de qualquer música, é essa nota que vai valer. Né? Quero que valorize. Eu tenho que saber esse quero, esse quer. Que nota que ele é? É primeiro? É terceiro? Ou é quinto? Entendeu? Você tem que descobrir isso. Pra quê? Pra você poder dividir voz. Se começou no primeiro, eu vou colocar o terceiro para fazer a segunda voz. Se tiver mais uma pessoa, eu vou colocar a quinta. Certo. Então eu tenho 1, 3, 5. Tá? Agora, se eu acho, né? Ele vive. Não está aqui na região de primeiro grau. Não está. Né? Aí você não consegue pensar para poder dividir. Aí fica difícil de montar um esquema aqui. Então, só para mim entender, então nessa quero que valor quer, ela tá em qual? Temos que achar. Vamos dar o tom de si mesmo? Quero. Dá um chute. O que você acha? Terça, pode chutar, é jogo de futebol. Terça, quinta ou primeira? Quero. Por quê? Porque aqui eu já sei. Já tá dando aqui, né? Quero. Vamos ver se é terça. Não. Deu? Tá bom. Né, se fosse quinta. Quero. Porque a terça tá do lado. É um tomzinho meio. Então a gente fala quinta, a gente já pensa lá em cima. Mas não onde começou a melodia? Na terça. Então é só um pouquinho acima. E se fosse na tônica? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. E se alguém for cantar na tônica, ela cantaria assim. A gente cantaria na terça e a outra eu cantaria. Canta na terça. Quero que valorize o que você tem. Só até aqui. Então vai lá, 3 e. Quero que valorize o que você tem. Bota categórico mesmo. Quero que valorize o que você tem. 3 e. Quero que valorize o que você tem. Isso, aqui ó. Quero que valorize o que você tem. É que eu me influenciei pela nota.
Quero que valorize o que você tem. Viu lá? Legal. Se fosse a quinta. 3 e... Ó. Quero que valorize o que você tem. Legal. Você vê? Aqui, então eu tenho opções, né? Pra poder cantar. Se eu tô cantando com você, eu posso fazer as duas. Posso brincar um pouco com a quinta, posso brincar um pouco com a primeira, porque você já está na terceira. E os momentos que você... Porque quando começa uma melodia, ela nunca fica ali naquela região. Tem os momentos de oitavar, não tem? O que eu faço? Eu te acompanho. Se eu não puder oitavar acima, eu desço pra baixo. Oitava abaixo. Mas eu nunca vou colar, nunca vou unir. A mesma. Daquela música que eu te mando, que a gente ouviu, analisou, Sérgio Arraes. É o Sérgio Arraes? Canta muito. Eu conheço o Fred Arraes. É irmão do Fred Arraes, será? Fred Arraes é aquele que canta Vai lá. que eu tô falando errado. Não, mas tem os irmãos Arraes. Tem? Tem, um tal de irmãos Arraes. Então deve ser. Quer ver? O menino mandou o e-mail pra... E-mail não,